Princípios da vida em Cristo. Este é o tema do discipulado de hoje, que é importantíssimo. Eu quero aqui já saudar aqueles que estão acompanhando na estreia pelo chat e também ao meu irmão Reinaldo, que hoje está fazendo aniversário, e eu estou mencionando o meu querido irmão, irmão mesmo, né? Quando eu me refiro a irmão, filho do meu pai, não da minha mãe, apenas por parte de pai. Eu tenho também outras 3 irmãs por parte de pai, e quero aqui deixar também um grande abraço para elas. Mas hoje, dia 25 de junho, é o aniversário do meu querido irmão Reinaldo. Aliás, amanhã também é o aniversário de alguém muito querido, que é o meu filho Felipe, né, o meu primogênito. O Gabriel faz aniversário em dezembro, juntamente com a Rosa, mas hoje é aniversário do meu irmão Reinaldo e amanhã do meu filho Felipe. E eu estou mencionando o aniversário do meu irmão logo no início aqui do nosso discipulado, não apenas para deixar um abraço para ele, mas também porque o tema do discipulado de hoje tem muito a ver com a primeira vez que eu ouvi uma certa palavra que foi dita pelo meu irmão Reinaldo, dentro de uma ideia que muito me impressionou. É uma breve história, vou contar aqui para vocês. Eu era ainda pré-adolescente, eu devia ter o que, talvez 12 anos de idade, 13 no máximo, ou talvez até menos, talvez eu tivesse até 11 anos, não me lembro muito bem. Mas eu estava na casa do meu irmão, que morava em São Paulo, aliás, ele ainda mora em São Paulo, e ele teve que sair, e no que ele teve que sair não ia ficar ninguém em casa. Mas me parece que ele tinha que abrir também com a chave o portão do prédio. E estava tudo no mesmo, no mesmo chaveiro. E daí, na hora de sair, eu disse para ele, meu irmão, pode trancar a porta, né? E me deixar aqui trancado, não tem problema não. Porque ele tinha saído, ele ia sair para resolver alguma coisa e eu ia ficar sozinho em casa. E daí, no que ele estava saindo, ele disse, não, eu não vou deixar você trancado aqui dentro. Aí eu falei, mas meu irmão, eu não vou para lugar nenhum, pode ir, não tem nenhum problema, pode ir. E ele disse, não, de jeito nenhum. Então ele pegou ali o chaveiro e começou a separar as chaves, a chave da porta do apartamento e a chave que seria do portão do prédio, né, para deixar comigo a chave para que eu pudesse trancar por dentro. E então ele disse a frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse, eu tenho por princípio não deixar ninguém trancado em lugar nenhum. Eu tenho por princípio a liberdade. E aquilo me marcou para o resto da minha vida. E eu quero aqui, né, dizer o quanto eu admiro o meu irmão. Ele tem qualidades que eu admiro muito. E esta palavra, princípio, me marcou. E eu fiquei me perguntando, quais são os princípios de vida que eu sigo? E eu encontrei estes princípios corretamente revelados na pessoa de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Cristo nos trazem princípios de vida eterna, de vida plena, da verdadeira vida que nós encontramos em Cristo. E eu quero aqui então, com este discipulado de hoje, que provavelmente será o mais breve, o mais curto que eu já gravei até hoje. Porque, na verdade, o que eu espero é que ele venha chamar a atenção daqueles que não têm acompanhado os discipulados que eu gravo aqui, porque percebem que são vídeos muito longos, com mais de 1 hora, e eu espero que eles compreendam, através deste vídeo, a importância dos próximos vídeos que virão. Este será apenas uma introdução, princípios da vida em Cristo, onde eu quero apresentar para vocês apenas 10 princípios sobre os quais nós estaremos meditando a partir do próximo discipulado. Então, peço inclusive a sua ajuda em oração para que tudo corra bem na gravação dos próximos vídeos, porque vamos aprender mais de Cristo através destes princípios. Cada um destes princípios resultam em valores. E, aliás, é importante nós
definirmos aqui a diferença entre princípios e valores. Eu simplesmente coloquei aqui no Google e apareceu aqui para mim a diferença de princípios e valores. Achei bem interessante e vou usá-la aqui então. Princípios: conjunto de normas que fazem parte da ética e constituem um marco de referência para o agir virtuosamente. E valores: conjunto de qualidades que individualizam o modo de ser e o comportamento da pessoa que os possui, como, por exemplo, humildade. Então, os princípios geram valores, né? Os próprios princípios geram valores. Como exemplo aqui de princípios foi colocado o princípio de igualdade. E nesse princípio de igualdade, em que todos nós somos igualmente seres humanos, e, portanto, com os mesmos direitos e deveres, esse princípio, por exemplo, resulta no valor da humildade, de não querermos, né, humilhar ninguém. Então, princípios geram valores. E princípios foram ensinados pelo Senhor Jesus. Embora poucos falem sobre estes princípios, mas eles estão contidos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e são enfatizados no restante de todo o Novo Testamento, como também já apareciam nos escritos do Antigo Testamento. Então, toda a Bíblia fala de princípios que geram valores. E quais são esses princípios? Eu vou apenas aqui fazer uma leitura do que eu já preparei para compartilhar com vocês nos próximos vídeos. O primeiro princípio, ele é chamado e é conhecido mundialmente como regra de ouro ou regra áurea, que é o princípio que se baseia em Mateus capítulo 7, versículo 12, e que também se repete em Lucas capítulo 6, versículo 31, mas que também aparece em outros textos do Novo Testamento, ditos com outras palavras, mas em Mateus 7,12, nós temos escrito da seguinte maneira. Se você puder, confira também na sua Bíblia, marque este versículo, bem como Lucas, capítulo 6, versículo 31. Em Mateus 7,12 está escrito assim: portanto, veja que esta é a conclusão do Sermão do Monte, é o começo da conclusão. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, é o princípio do espelhamento, que é como eu prefiro chamar. Princípio do espelhamento. Por quê? Porque eu devo tratar o meu semelhante do modo como eu gostaria de ser tratado. Eu devo fazer a ele aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Então eu tenho que tentar me colocar no lugar dele. Eu vou falar melhor sobre isso com mais profundidade no próximo discipulado. Por falar em profundidade, né? Estamos com um quadro novo aqui no canal A Deus Toda a Glória, que é o Aprofundando, com vídeos bem mais curtos, como esse de hoje aqui também será curto, mas o próximo deve ser um pouco mais longo, os próximos, né? Mas este daqui é mais curto, porque eu não estarei falando aqui de nenhum destes princípios que nós vamos tratar a partir do próximo vídeo, que, a princípio, são 10 princípios. Depois de muito meditar, eu cheguei à conclusão que temos 10 princípios revelados em Cristo e que são princípios da vida, do caminho que devemos andar. Então, o primeiro é o princípio do espelhamento, que é chamado regra de ouro. Por que é chamado assim, regra de ouro? Porque desse princípio resultam muitos valores, como, por exemplo, a sinceridade, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Este é um valor que o Senhor nos ensinou, a sinceridade, mas que parte do princípio do espelhamento, de eu tratar o meu semelhante como eu gostaria que ele me tratasse. Ora, ninguém gosta de ser enganado. Então, sejamos sinceros, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não.
Temos também o valor da misericórdia, onde eu encontro também ensinamentos do Senhor Jesus a respeito disto, bem como da paciência, do respeito, da gratidão, da boa vontade, porque ninguém gosta que se faça alguma coisa de má vontade, não é verdade? Então, o princípio, o valor da boa vontade e do perdão, né? Então, encontramos aqui pelo menos 7 valores, no mínimo, resultantes do princípio do espelhamento, que é chamado de regra de ouro, que significa eu tratar o meu semelhante como eu gostaria de ser tratado. Outro princípio, o princípio do caminho mais difícil. Por exemplo, o caminho mais fácil é o da preguiça, é o de cruzar os braços, embora traga consequências difíceis, né? Tem até o ditado que diz assim: a vida é dura para quem é mole, né? Então nada de moleza, vamos trabalhar. A preguiça é o caminho fácil, né, de não fazer nada, não se esforçar, mas da mesma forma nós encontramos que a verdade é o caminho mais difícil e a mentira é o caminho mais fácil, embora as consequências sejam trágicas. Vou falar sobre isso também mais adiante, quando eu explicar sobre o princípio do caminho mais difícil. Terceiro, o princípio da verdadeira riqueza. Você tem dado mais valor a coisas materiais? Ou você tem dado mais valor àquilo que realmente importa? Vamos tratar disso também. O princípio da correta motivação. Ou seja, não adianta eu fazer a coisa certa se também não for pela motivação correta. Então há pessoas que fazem o bem, mas com isso esperando algo em troca. A motivação não foi correta. Não foi correta. Então vamos também meditar sobre isso. O princípio da auto-humilhação. Mais outro princípio. O princípio da pureza interior. Sétimo princípio. O princípio de ver com bondade. O Senhor também nos ensinou esse princípio. O princípio da vigilância e oração. Vigilância e oração caminham juntos. Esse princípio o Senhor Jesus também nos ensinou. O princípio da perseverança, de eu não desistir. Princípio também ensinado por Jesus, bem como também pelos apóstolos e outros que encontramos na Bíblia Sagrada. E, finalmente, o princípio da prestação de contas. A quem muito é dado, muito se lhe requererá. Aliás, para cada um desses princípios há um versículo lapidar. Assim como para o primeiro princípio que eu mencionei, o princípio do espelhamento, nós encontramos como versículo lapidar Mateus 7,12 e Lucas 6,31. Então eu vou ler Lucas 6,31 agora, para vocês verem que se trata do mesmo princípio repetido em 2 evangelhos. Lucas 6,31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Portanto, nós, a partir de hoje, nós teremos no nosso discipulado um aprofundamento em cada um destes 10 princípios. Embora eu não esteja trazendo este aprofundamento no quadro Aprofundando, mas por que não trago no quadro Aprofundando? Porque são objetivos diferentes, né? Os vídeos do quadro Aprofundando são para nos aprofundarmos em detalhes do sentido original do texto, de palavras, como fizemos no Aprofundando de ontem. Então, agora o que nós estamos fazendo no discipulado são aprendizados para a vida, para que coloquemos em prática, para que realmente andemos no caminho que devemos andar. Lembrando que um dia prestaremos conta de toda a nossa vida. Então, esteja bem atento a esta questão. Quais são os princípios que norteiam a sua vida? Que o nosso princípio seja sempre sermos
imitadores de Cristo, a ponto de podermos dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E sempre a Deus toda a glória.